O verão amazônico chega, e com ele o calor, altas temperaturas, falta de sombra e cansaço físico. É assim que o amapaense vive o período que vai de julho a dezembro, com a intensificação da estiagem em agosto, setembro e outubro. Quem trabalha durante o dia nas ruas sofre ainda mais com o calor extremo, especialmente trabalhadores autônomos e informais. Logo quando eu comecei a trabalhar de mototáxi, tinha mais garra de eu ficar na rua. Hoje não. Hoje eu já trabalho só 3, 4 horas por dia, entendeu? Porque o calor é muito intenso. A gente, falta de ar, cansaço. Quando a gente chega de noite em casa, que chega com a família, né, para brincar com os filhos, a gente já não tem mais aquela mesma garra de antigamente, por causa do cansaço do calor. E realmente, de fato, está mais quente hoje. Está bem mais quente, né? Eu não sei explicar porquê, mas de fato está mesmo. Antigamente eu conseguia ficar o dia inteiro aqui. Hoje em dia eu já não consigo pelo fato da quentura. O sol, ele realmente desgasta mais do que mesmo o esforço físico de estar andando aí no meio dos faróis. Então, além do cansaço, né, a gente também sente um pouco de falta de ar, às vezes, pelo fato, né, dessa temperatura, vem de cima, vem de baixo. E a gente chega em casa aquele modelo, todo queimada, uma insolação, a pele de noite está ardendo, a mulher tem que passar um hidratante para poder dormir direito, né? O aquecimento global desempenha um papel crucial nessa problemática. À medida que a temperatura sobe, a sensação de calor se acentua ainda mais. A cidade de Macapá, no estado do Amapá, é a única capital cortada pela linha do Equador. Portanto, a incidência de raios solares acontece durante o ano todo. Especialmente porque nós estamos numa faixa equatorial, né? Nós estamos numa faixa tropical. A gente está bem da direção da linha do Equador, isso faz com que a gente esteja num ângulo reto em relação ao Sol, né? Então, Macapá está aqui e o Sol está bem aqui na nossa frente. Então, isso faz com que a incidência solar aqui seja muito alta. A gente está agora no segundo semestre, que é o início do nosso verão. Então, isso também faz com que a gente sinta muito mais, né, o calor nessa época do ano. Aqui a gente também está dentro da Amazônia e a umidade, ela também é um fator que aumenta, né, muito essa percepção do calor. Então a gente tem, na verdade, um conjunto de fatores que atua para que a gente aqui, apesar de estar na beira do rio, apesar de ter muita água, sinta muito calor e sinta ele mais forte, né, conforme a estação vai mudando. Discutir a questão climática é urgente. Para alertar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, as iniciativas sustentáveis são fundamentais. Buscando por soluções, Pedro Aquino, professor de Sociologia, utilizou um container para construir a casa dele. A ideia era desenvolver uma casa sustentável a partir do que as pessoas jogam fora. E aí eu fui pesquisar o assunto e encontrei a seguinte informação. Container de carga, hoje operando no mundo, tem aproximadamente 20 milhões de containers, dos quais, no máximo em 20 anos, estarão vencidos. E aí são descartados de maneira irregular. Imagina você morar na linha do Equador, no mês de outubro, numa casa de container, né, de aço. Então o calor fica insuportável. Teve momentos aqui que nós medimos a temperatura, as medições de temperatura que a gente fez para os estudos, que chegava a 56 graus Celsius aqui dentro, tá? Então, com ar-condicionado, com o ventilador, mesmo assim, não amenizava a temperatura, ficava muito quente. E aí, quando a gente coloca o caroço do açaí, a temperatura cai para a temperatura corpórea, 36 graus. O caroço do açaí tem essa propriedade. Agora, precisa de estudos para a gente desenvolver produtos que sejam capazes de fazer o reaproveitamento de milhares de toneladas de caroços de açaí que são jogados todo dia no ambiente no Amapá. Então, além de a gente resolver um problema térmico, nós estaríamos resolvendo um problema ambiental. Mais do que falar sobre a mudança do clima em si, né? Mas agora a gente está no momento de falar sobre mitigação e adaptação, ou seja, como a gente continua tentando frear o aumento da temperatura e como é que a gente vai se adaptar com o que já está acontecendo. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nos últimos 30 anos, a Amazônia experimentou um aumento médio de cerca de 1 grau Celsius na temperatura do ar. A condição climática em que o Amapá está inserido não pode ser mudada, mas manejada e vivida com consciência, com a participação da população em lutar pela preservação do meio ambiente
e o poder público desenvolvendo políticas ambientais, o que hoje é uma realidade sofrida pode, enfim, ser um momento de preservação e consciência social.